E a questão dos remédios que provocam dor, que trazem dor diária pelo efeito rebote, remédios que têm na sua composição um adoçante, um corante às vezes. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso para as pessoas que estão assistindo. Então, aí tem o seguinte, remédios podem ser muito importantes. A pessoa está com dor agora, que bom que a tecnologia, que bom que a gente vive hoje em dia. Que bom que temos que a existe medicação. Um remedinho que pode te ajudar. O grande problema é o exagero, é o abuso, é você tornar isso tudo muito simplista. E aí você joga uma propaganda que o remédio tal é mais forte que a tua enxaqueca. E se você tomar aquele outro remédio, a tua dor vai sumir. E aí esse remédio está totalmente disponível nas farmácias. E aí você esquece que aquilo não é só aquele nominho. Aquilo é uma série de substâncias, drogas, que podem ter vários efeitos. Uma delas, por exemplo, uma dessas drogas é a cafeína. Eu acabei de falar do café. O café tem cafeína. A cafeína é uma droga. Por quê? Porque ela tem uma ação farmacológica. Qual é a ação farmacológica? Diminuir a tua dor de cabeça. Qual é o efeito colateral? Hiperestimular o cérebro. Então, quando você estimula o cérebro demais, você facilita a tua próxima dor, porque a enxaqueca é um estado de hiperatividade no cérebro. Tá? Quem quiser ler o meu livro, vai ver isso. Essa explicação da hiperatividade no cérebro, na enxaqueca. E aí você consome um remédio com cafeína, melhora a tua dor agora. Hoje. Mas, nesse momento. Nesse momento. Mas nada impede que essa hiperatividade no teu cérebro favoreça a tua próxima dor, talvez amanhã. Então muita gente tem essa predisposição. E muita gente que está me vendo agora, às vezes tinha uma enxaqueca, e aí resolveu não. Um belo dia veio uma dor que durou um pouco mais dias. E ela tomou aquele remédio com cafeína todos os dias. E de repente aquela dor que parecia que ia ser só uma dor de mais dias, nunca mais foi embora. Quanto dessa dor se perpetuou porque aquele fator perpetuante, que é o estimulante do sistema nervoso, foi realimentado todos os dias. Não se sabe, mas hoje a medicina sabe que é um fator, é uma possibilidade. É daí que veio esse conceito de dor de cabeça rebote. O nome rebote vem do fato que a pessoa toma um remédio, a dor de cabeça para, só que depois que passa o efeito do remédio, a dor volta de rebote. Lembra do basquete, bate na cesta e volta de rebote. Então, é isso que quer dizer a dor rebote. Você fala, rebote. E muitos argumentam que o uso muito frequente de analgésicos provoca a cefaleia do tipo rebote. Essa que eu estou falando, que exige você tomar de novo amanhã a mesma dose, ou uma dose até maior, do remédio para dor. Parece que é com a hora marcada. Todo dia, naquela hora, você tem que tomar aquele remédio. Aí você tem que desconfiar. A dor é diária, todo dia. E se você tomar... Lembra quando você toma café? Quando você não... A pessoa que toma café todo dia, se não tomar café naquele horário... Vai vir a dor. É isso que eu estou falando aqui para vocês. Só que em vez do café, é aquele remedinho com cafeína. Ou às vezes não em vez, mas é junto com o café, entendeu? A pessoa já está mais intoxicada. Muitas vezes não é o analgésico que está causando isso, mas é a cafeína que é acrescida ao analgésico. Isso é muito ruim. Eu lembro muito assim da minha situação, né? Eu chegava a tomar 16 comprimidos desses analgésicos com cafeína por dia. E eu lembro quanto isso para mim era uma coisa, eu não sei, viciante. Eu dependia daquilo, eu não acreditava que se eu não tomasse aquele tipo de medicação, E o chato é que eu sairia daquela crise.
Então a gente fica dependente, porque o que acontece? Você chega na farmácia, você compra esse comprimido. O chato é quando você tem um comprimido versão especializada para enxaqueca. Exato. Vem com cafeína. Era aquela mesma droguinha com cafeína. E o que eu estou tentando passar para vocês é que cafeína é um veneno para quem sofre de enxaqueca. Exato. Então, às vezes, aquele analgésico, versão sem cafeína, é melhor. Ah, mas não me faz efeito. Gente, não estamos aqui para falar o que vai fazer efeito para vocês. Sim, exatamente. Vocês vai achar um remédio sem cafeína que faça efeito. Só que você tem que ter uma participação. Sim. Entendeu? Não tem gente que fala assim, eu sou alérgico a tal coisa, não posso. Você que tem enxaqueca, você tem que falar assim, eu sou alérgico à cafeína, eu tenho intolerância à cafeína. Porque tudo indica que a cafeína vai tender a perpetuar a tua dor. Então você vê, isso é só um pequeno aspecto da alimentação. Falar um pouco do queijo, na verdade, se criou esse negócio que o queijo é uma causa, um grande desencadeante de enxaqueca. E aí ninguém pode mais comer queijo quando tem enxaqueca. Isso simplesmente não procede. Como eu disse anteriormente, derivados fermentados do leite perdem aquela propriedade inflamatória que o leite tinha. E o queijo não tem nenhum problema. A não ser que uma ou outra pessoa, quando come, pode ter uma enxaqueca. Mas até aí não é novidade. Eu posso falar assim, melão, gente, é uma fruta boa, tem vitamina. Quem tem enxaqueca pode comer melão. Aí vem uma pessoa aí com enxaqueca e fala, nossa, mas se eu comer melão, me dá enxaqueca. Tá bom, então pra você não faz bem, vale para os outros. Mesma coisa com queijo. Tem gente que não pode com salsinha, tem gente que não pode com alho. Eu não podia com coentro. Coentro. Então assim vai. Então aí na hora que, mas o queijo pegaram para Cristo. Por que pegaram para Cristo? Qual é a... Porque tem tiramina. E a tiramina é vasoativa. Só que a tiramina tem até uma ação potencialmente benéfica dentro da ideia do meu livro, entendeu? Com os neurotransmissores. Então não vamos entrar na parte química, mas vamos entrar somente na parte de que queijo não é necessariamente um desencadeante de enxaqueca. Então, de um lado, se você comeu queijo e não te deu enxaqueca, você sabe que não é desencadeante. Sabe aquela coisa, como é que eu sei que está me desencadeando? Você não precisa me perguntar isso, você tem essa certeza. Sim, é batata. Todo mundo que tem enxaqueca sabe. Isso. Então, e aí às vezes algumas pessoas se confundem de tanto ouvir, não, mas outro dia eu comi e me deu. Pô, mas às vezes a tua enxaqueca é tão frequente que poderia ter te dado de qualquer jeito. E aí a pessoa se sente tão compelida a buscar, bom, então o que eu comi ontem? Eu comi aquele queijo, deve ter sido ele. E mais ainda, às vezes a pessoa nem lembra que comeu queijo, ela comeu uma pizza. E aí naquela pizza ela era lotada de queijo, então a pessoa põe a culpa no queijo. Podia ser um molho de tomate lotado de glutamato monossódico, algum ingrediente químico que você não sabia que era. Um estresse que ela passou no dia. Às vezes demorou na pizzaria estava lotada, aí você ficou com fome, você brigou, enfim, tanta coisa pode acontecer. E aí, coitado do queijo. Então, gente, o queijo normalmente não é culpado, o queijo é até um bom lanchinho. Os meus pacientes, gente, se o médico, eu, por exemplo, dou para o meu paciente e o paciente não fica com dor de cabeça, é porque não deve dar, concorda? Mas tem que tomar cuidado, né? Tem queijo e tem queijo. Eu tô falando de queijo verdadeiro. Queijo verdadeiro. Que vem da fermentação do leite em queijo. E não aquelas massas químicas. Sim. Queijão. Quais são os ingredientes de um bom queijo? O leite e só. Você vai fermentar esse leite com o lactobacilo. Com alho. Vai se usar uma enzima, tá? Que vai ajudar esse processo de transformar o leite em queijo. E acabou. Não precisa de corante, não precisa de espessante. Não é muito difícil encontrar queijos bons hoje em dia, entendeu? Então hoje tem uma penetração cada vez maior de queijo. Queijo Minas padrão, queijo. Você compra queijo, não é uma dificuldade. Agora o que você deve fazer
é realmente ver a procedência dessas coisas que você compra. Porque, de novo, lembrar que a alimentação tem que ser uma coisa ética. Ética. E ética não é não comer queijo porque todas as vacas são maltratadas, porque isso também não é verdade. Tem que usar o bom senso e a ética. Outro dia eu assisti uma live sua no Facebook que eu adorei, quando você explica o conceito da memória da dor. Memória da dor. E é muito bacana porque, assim, eu queria que você falasse a importância do entendimento desse conceito no tratamento, ou seja, a pessoa que, enfim, está tomando a medicação preventiva e precisa, junto com o médico dela, estabelecer uma estratégia para o momento certo, ela conseguir tirar aquela medicação e não ter a memória da dor ativa. Na verdade, a memória da dor é que nem quando você vê alguém pela primeira vez. Digamos que você está me vendo aqui pela primeira vez. Aí, mais tarde, acontece por acaso de eu estar na rua e você passar assim comigo, ó. Passou frente a frente. A chance de você saber que sou eu é mínima. Você não lembrou, você só me viu agora aqui. Agora, se você me vê toda hora, todo dia, daqui a um ano, eu posso estar passando na rua de short, sem camisa, correndo. Você vai me ver, olha lá o doutor Alexandre. Por quê? Porque você lembrou. O que fez você lembrar é que você me viu muitas vezes. O que eu sou? Eu sou um estímulo sensorial para você. A dor também é um estímulo sensorial. Então ela também engloba uma memória. E aí o que acontece? É como se fosse uma trilha nos teus neurônios que a dor percorre para chegar, para fazer a dor para você. Então, quando você interrompe essa trilha por causa do tratamento que o teu médico te deu, você está fazendo uma coisa muito boa, ou ele está fazendo, ou vocês dois estão fazendo, porque você começou a não percorrer mais essa trilha. Essa trilha começa a se dificultar. Esse é o motivo pelo qual não se deve interromper um tratamento antes que o teu médico ache que é o momento, porque ele pode estar levando em consideração esse conceito da memória da dor. E às vezes você para um tratamento prematuramente só porque você melhorou e achou que não precisava mais, e às vezes aquela dor volta, e aí por até essa questão da memória, agora ela já aprendeu a andar naquela trilha, ela não vai responder àquele mesmo remédio, vai ter que achar outro tratamento para você. Então, de um lado não é bom parar o tratamento, e de outro lado, o melhor mesmo teria sido, ou seria, que esse tratamento fosse o menos agressivo possível, já que não é bom parar muito depressa. Muita gente para por conta de efeitos colaterais. Esse remédio aqui eu estava tomando e estava me engordando. Aí eu melhorei, eu parei, porque senão eu ia ganhar outro problema. Ou estava estressando, né? Enfim, dando depressão, cai o cabelo. Várias outras coisas. Por isso que eu acho assim, o melhor tratamento que o médico pode encontrar para uma pessoa é aquele que seria o menos agressivo possível e que deveria vir junto com mudanças de hábito e estilo de vida. Mesmo que o remédio tenda a engordar, por exemplo, num determinado remédio, se a pessoa mudou a alimentação, até de acordo com aquela dieta que eu falo no meu livro, que todo mundo pode ler, a tendência então não é engordar. Não é engordar. Mesmo que você precise usar aquele remédio. Então você usa uma medicação que talvez tenha... Você pode amenizar um pouco se ameniza o efeito colateral com a dieta. Da droga, com o teu estilo de vida. Então, de novo, isso é mais um motivo pelo qual você não deve só se ater a receber passivamente tratamentos. Você tem que fazer atividade física na medida que a tua dor permitir. Quem tem enxaqueca... Falar de atividade física não é nem isso, é a saída da rotina. Eu não fazia, eu passei a fazer e me doeu. Qual é o segredo? Aos poucos. Devagar e sempre, né? Falar, se expor à luz, ao ar livre, que nem a gente está agora, embaixo de um guarda-sol, é bom. Mas se você tem enxaqueca, essa claridade pode dar uma crise. Então, talvez num outro horário.
primeiro sol da manhã. Entendeu? E nós temos que então repensar nosso horário de dormir. Não Era é isso que eu ia perguntar. Aonde entra o sono? Então, você vê como tudo tem um contexto. Esse é um dos contextos. O sono entra para você melhorar. Não existe melhora 100% da enxaqueca sem um sono restabelecido? Eu duvido que exista. Eu realmente, esse ponto eu duvido que exista. Sem um bom sono, não há melhora da enxaqueca. Em todos os sentidos, porque eu acho que o sono, primeiro assim, durante o dia nós fazemos o que nós queremos. Né? A gente vai, trabalha, volta, cuida do filho, do marido, da casa, enfim. É o que a gente quer. Porém, à noite é o que o corpo precisa. Nós somos uma máquina biológica que precisa ligar e precisa desligar. Exato. Entendeu? Então, se a gente respeitar isso, na verdade é só você olhar para a natureza, de onde a gente saiu e estamos ficando doentes por causa disso. Basta a gente fazer como faria se não existisse a luz artificial. Ah, mas ela existe. Então vamos usar ela com mais sabedoria. Entendeu? Vamos maximizar o número de horas dormidas no escuro. Já vai te ajudar. No dia a dia. Não estou dizendo que você nunca pode sair. Mas eu estou dizendo que você pode fazer um grande bem para a tua dor de cabeça se num período você caprichar bem nisso. E depois, se estiver melhorado mesmo, você ficar mais atenta ou atento a isso. Então, não tem muito segredo. Dormir, comer, fazer atividade física dentro do bom senso, se expor ao ar livre, luz. O escuro é importante à noite, a luz é importante de dia. Luz da luz do ar livre. E cuidar das emoções. Qual pilar que você acha que é mais Então, a difícil? emoção é difícil, mas por quê? Porque a emoção é resultado também da nossa biografia. Você está inserida num contexto. Muito boa essa frase. A emoção é o resultado da sua biografia. Adorei. Conte-me mais a respeito desse... Por exemplo, você está inserida num contexto onde você não consegue se cuidar, você consegue só cuidar das outras pessoas. Não adianta, né? Virou uma escrava das pessoas. Entre aspas, né? Tô falando isso. Mas é porque, bom, teu filho tá com problema, tua mãe, a mãe do teu marido, enfim, a coisa pegou de um jeito que você virou uma peça, de um lado fundamental, mas de outro lado um acessório que não tem muita vida própria. Como que você acha que vai ficar a tua emoção? Isso é muita gente. Muita gente. E eu acho, então, assim, tem que em se especial, libertar um as pouco. mulheres, porque elas assumem muitas atividades, hoje elas estão trabalhando fora, trabalhando em casa, tendo filhos. Eu não sei, eu acho que mulheres e homens. Mulheres e homens? Não sei, eu olho por mim, por exemplo. Às vezes eu me vejo tão sugado. Sugado, por questões dos meus filhos, até questões boas. Não estou dizendo assim, olha que tragédia. Não tem tragédia. Mas ele quer brincar e eu tenho que escrever um artigo, eu tenho que escrever um livro. Quanto tempo faz que não sai um livro meu? Não dá tempo de terminar. Não é que eu não estou estudando, não é que eu não estou escrevendo. Uma coisa é escrever, outra coisa é terminar, ficar redondo. Isso requer um trabalho muito maior, uma concentração muito mais longa. Então, assim, muitas coisas têm que parar em função da tua vida. Existe um equilíbrio para isso. Eu acho que a gente sempre tenta, eu mesmo estou tentando fazer de tudo. Mas muita gente não consegue, porque está inserida numa situação. Só o trabalho dela vai das 8 da manhã até as 7 da noite, isso quando não tem que sair mais tarde. Sim. Aí chega em casa, tem roupa para lavar, tem sei lá o que dos filhos para ver a lição de casa. Lição, lancheira. Se não tiver lição tem que brincar um pouco, você está entendendo? Então a gestão das emoções é um troço extremamente complexo,
não se deve brincar ou levar de uma forma simplista isso. Acho que caso a caso isso pode sim ser resolvido, Sim. né? E que tem que sempre sair de dentro. Agora, tuas emoções nunca vão ser boas se você come mal, sempre, não hoje. Hoje você pode ter comido mal, mas se isso é a tua rotina, isso vai mudar o teu cérebro, vai te tornar mais ansiosa, mais problemática em vários aspectos emocionais. Se você não dorme bem, experimenta não dormir bem e ver como você se sente no dia seguinte. Né? Normalmente não se sente bem. Se você se sente bem... Quem não tem enxaqueca com uma noite mal dormida isso, pode ter uma dor de cabeça? É que às vezes você está inserido num contexto de muita adrenalina, tua empresa tem 1000 funcionários que você vai cuidar agora, e aí você não percebe quanto isso pode estar onerando a tua saúde, porque você está se sentindo bem naquela hora com aquela adrenalina. Dormiu pouco, mas isso nunca é bom. E o que acontece, eu vejo pelo meu lado, assim, a gente não percebe esse contexto quando a gente está vivendo ele. Então, por exemplo, eu tinha um trabalho durante 14, 15 anos, eu sempre me desloquei muito para o meu trabalho. 2 horas de trânsito, às vezes na estrada, e eu não percebia o quanto isso me fazia mal. A partir do momento que eu saí do meu trabalho convencional de engenheira e comecei a entender isso, trabalhar da minha casa, hoje, quando eu tenho que sair de vez em quando para algum compromisso, que eu pego um trânsito de 2 horas, eu falo, meu Deus, como eu tô cansada. Eu acho que assim, esse tipo de coisa que você falou agora é muito interessante, é muito isso que você faz no teu trabalho de coach? Sim, é totalmente isso, é fazer as pessoas enxergarem quais são as engrenagens que não estão rodando na vida delas. Você vê, voltando para aquilo que a gente falou no começo da nossa conversa, teu trabalho só pode complementar o trabalho de um profissional de saúde na área de medicina. É totalmente um trabalho em paralelo. Na área de saúde mental, porque você não está fazendo o trabalho dessas pessoas, você só está ajudando elas a atingir certos objetivos de acordo com o que elas mesmas querem. Exato. Eu acho isso muito bacana. Eu quero te parabenizar por esse trabalho. Eu quero parabenizar todo mundo que está nos assistindo, porque, enfim, está nos assistindo. Sim. E porque quer achar alguma resposta. Minha mensagem é que a resposta nunca é simplista. Envolve mudanças de hábitos, mudanças de estilo de vida. Não pode, ele sempre vai envolver uma saída da zona de conforto. A zona de conforto não é boa nunca, a não ser que você queira ficar exatamente onde você está. Caso contrário, qualquer evolução, seja nas tuas finanças, seja na tua saúde, seja nos teus relacionamentos atuais, não estou mandando você largar ninguém, mas é sair da zona de conforto, porque a zona de conforto é perversa. Sim, eu acho que o que eu gosto muito de dizer para as pessoas que no canal, enfim, no próprio programa de coaching, é que a responsabilidade é nossa. A gente tem a tendência de terceirizar. Ah, eu sou assim porque o meu marido, porque o meu chefe, porque... Não. Nós precisamos sempre pensar que nós somos responsáveis e imaginar numa situação onde, por exemplo, teve uma briga, por exemplo, com o marido, o que eu poderia ter feito nessa situação para não ter acontecido essa briga? Nesse ponto, na verdade, o meu pensamento se alinha 100% com o teu. Tanto é assim que eu dei para o meu livro um título inquietante: Enxaqueca só tem quem quer. Você sabe que eu recebi um e-mail de uma mulher que falou assim, eu ganhei esse livro, mas para mim foi uma afronta esse título. Leu? Ela ficou uns meses, olhava o livro e não tinha coragem de ler. E depois ela leu e ela entendeu e ela falou, uau, como é que eu não tinha lido isso antes? Porque justamente a doença é resultado da nossa biografia, nossos hábitos, nosso estilo de vida, nossas escolhas. E a saída da doença, se existe, envolve necessariamente uma saída de onde nós estamos, da nossa zona de conforto. Então você não consegue de um minuto para outro mudar a tua vida em nenhum sentido. Você está com algum problema na tua vida, digamos a enxaqueca ou outro,
Você tem que olhar a tua vida e falar assim, bom, então não era por aí. Por onde pode ser? Por onde pode ser. Entendeu? E aí, obviamente, onde pode ser, pode não bater com o que você fazia até agora. Isso vai significar um choque. Mas é parte da jornada de vida de cada um, se reinventar, renascer talvez. Acho que quem tem tanta dor se identifica com essa possibilidade. Enfim, a mensagem é essa. Eu queria te agradecer muito, muito, muito e falar que eu concordo muito com uma coisa que você fala, que assim, as pessoas estão adoecendo não por falta de remédios, mas por falta de informação. E o intuito desse canal, o intuito do seu livro é justamente esse, levar informação de qualidade para as pessoas. Então eu quero agradecer a você por você fazer isso, a sua vida inteira. Legal. E trazer tudo isso que você traz, essa leitura da enxaqueca e mostrar que realmente tem uma saída, sim. Obrigado.